irmãos perceberam semana passada que eu não consegui terminar o estudo sobre ali a parábola da rede. E hoje, se Deus permitir, nós vamos estar terminando concluindo, fizemos 2 estudos sobre a parábola do tesouro, a parábola ali da grande pérola, comentamos um pouco, e semana passada nós falamos sobre a parábola Jesus compara o reino dos céus como uma grande rede que é lançada ao mar. Então nós estivemos meditando sobre isso, o que isso representa, o que Jesus estava querendo ali nos ensinar, nos chamar a atenção, para que nós possamos então aplicar essa palavra na nossa vida e estarmos preparados, irmãos, para a vinda do Senhor Jesus. Mas eu como pastor, eu reconheço minhas limitações em todos os assuntos da Bíblia, porque ninguém pode dizer que conhece tudo, mas eu não sou um mestre no conhecimento, mas a minha preocupação maior, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, tem sido a respeito de um assunto. Eu vou só ler esse texto para dar início a essa mensagem, que está lá no livro de Mateus, capítulo 24. Quando Jesus fala sobre os fins dos tempos e a volta dele para buscar a sua igreja. As coisas que irão acontecer antes da vinda do Senhor para buscar a sua igreja. E aqui nesse texto de Mateus, capítulo 24, versículos... não vou ler todos, não, mas só 3 versículos, do 9 até o 12. Vou ler só esses 4 aqui, que está dentro daquilo que eu gostaria de frisar com os irmãos. Diz assim, Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E esse é o versículo que eu quero estar chamando a atenção dos irmãos. E, acontecendo tudo isso, o que vai acontecer com os cristãos? Diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos ler o 13 também. Mas ele termina dizendo, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas o que tem pesado no meu coração nesses últimos, posso dizer, nos últimos anos agora, é essa preocupação com a igreja. Com esse fato que Jesus aqui afirmou que aconteceria. Antes de anteceder a vinda dele para buscar a sua igreja. Então Jesus fala de vários problemas, várias situações que vão acontecer, sinais externos no mundo, mas Jesus também fala desse sinal que vai haver no meio da igreja, com a igreja do Senhor nesse tempo, de tantos sinais externos, sinais do mundo. Jesus também mostra um sinal que estaria sendo evidente também na igreja. E ele diz aqui, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Muitos serão escandalizados pelo que está acontecendo.
Muitos serão escandalizados, talvez, pela atitude dos cristãos nesse tempo também. E ele também diz, e trair-se-ão uns aos outros. Isso ele está se referindo à igreja, irmãos. Não é com o mundo, é com a igreja. Trair-se-ão uns aos outros. Odiarão e uns aos outros se odiarão. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Eu não sei qual é a sua percepção com relação ao nosso tempo, a sua realidade, talvez na sua família, seu contexto de vida diária. Não sei qual é o seu contexto, mas, irmãos, para mim, isso está acontecendo de forma assim, escancarada nesses últimos tempos. Essa trair-se uns aos outros, esse odiando uns aos outros, e esse amor esfriando no coração dos irmãos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Como nós temos visto, irmãos e irmãs, esfriando no amor para com Deus. No amor para com as coisas que são do reino de Deus. E amando o mundo. E abandonando a igreja. Por isso que ele termina dizendo, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós não podemos ler esse texto e pensar que é uma coisa que vai acontecer. Não, já está acontecendo, irmãos. Já está acontecendo. Eu vejo isso na minha família, eu vejo isso no meio dos meus filhos. Tem 2, né? Mas eu vejo isso acontecendo. Esse amor esfriando para com Deus, para com as coisas de Deus, e aumentando o amor para com o mundo, a preocupação para com o mundo, com as coisas do mundo, em conquistar, em ter, em fazer, em aproveitar o mundo. O amor esfriando. E vendo essa situação, irmãos, não tem como nós ficarmos calados, ou ficarmos vendo, né, o trem passar sem estar sendo o atalaia. Porque Deus disse que Ele, lá em Ezequiel, que Ele nos constituiu como atalaia. Atalaia neste mundo. Ele nos constituiu, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E quando, lá em Ezequiel diz, quando você vir que o mal está vindo, é necessário então que você avise o pecador para que ele se arrependa. E se converta ao Senhor para não vir a perecer. Ele diz, se você fizer isso, então eu não vou requerer o sangue daquela pessoa de ti, porque você o avisou. Essa pessoa vai se perder porque não deu ouvidos, mas eu não vou requerer de você. Mas se você não avisar, então eu vou requerer aquele sangue também de você. Então, nós somos atalaias de Deus, irmãos, nesse mundo. Somos atalaias de Deus na nossa família. Somos atalaias de Deus na igreja. Para a igreja também. Para estar trazendo à memória a palavra do Senhor. Para que o Espírito convença os nossos corações a respeito da verdade, da vontade de Deus, para que nós possamos estar todos os dias, irmãos, nos convertendo. Nos convertendo do mau caminho e voltando para o Senhor, voltando para a verdade. Voltando para esse lugar de descanso que é em Cristo Jesus. Então, talvez você possa estar achando, né, que as mensagens têm sido talvez muito repetitivas, ou muito
talvez pesadas e colocando muitas situações, mas é isso que Deus tem para nós nesse tempo. Não adianta nós orarmos ao Senhor pedindo, Senhor, dá-nos avivamento, aviva a tua igreja, se esse avivamento não começar em mim. Então eu creio que Deus está começando em mim esse avivamento pela palavra, pela correção, pela exortação, e eu estou repartindo com os irmãos para que haja esse avivamento. E esse avivamento é a mortificação do nosso eu e a manifestação da vida de Cristo em nós. Isso é avivamento. E, infelizmente, não é isso que nós temos visto acontecer com a igreja. Esse avivamento. Temos visto o esfriamento. Esfriamento. Amor esfriando, a fé esfriando. O desânimo. Então, a palavra é para exortação, correção, instrução, habilitação, para que nós possamos ser perfeitos, maduros. Mateus 5,48, Jesus diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sede maduros. Precisamos deixar de ser crianças na fé, na palavra. Temos que ser maduros na palavra, amadurecidos pela palavra, através das provações, para que Deus possa nos usar para ser esse luzeiro no mundo, irmãos. E por isso nós temos trazido essa palavra sobre o fim dos tempos, sobre o reino de Deus, sobre a vinda de Jesus, porque, irmãos, eu creio que cada dia nós estamos mais perto desse dia. E nós precisamos estar preparados hoje. Como a palavra mesmo diz, né? Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Ouvides a voz do Espírito. Então, minha oração nessa noite é que o Espírito fale ao seu coração, que o Espírito convença você de todo o pecado, justiça do juízo, que o Espírito Santo faça você lembrar de Jesus, da vida abundante que Ele tem para você, realmente você se entregue a Ele de todo o coração. Não fique querendo andar com um pé em Cristo e com um pé no mundo, com o corpo na igreja, mas com o coração no mundo. Não, você está perdendo o seu tempo. Então que o Espírito Santo nesta noite possa realmente encontrar caminho para chegar ao meu coração, chegar ao seu coração, para trazer para a mim e a você libertação de tudo aquilo que não é de Deus. Tudo aquilo que não é de Deus, que não é do Espírito, que muitas vezes está em nós, está na nossa mente, está na nossa prática do dia a dia. E às vezes a gente fica se enganando. Eu vou para o culto. Vou ler a Bíblia. Vou orar. Pensando que isso vai mudar a situação. É Jesus que pode mudar. Mas Jesus só muda se houver a mortificação do nosso eu, da nossa carne, da nossa vontade. Amém? Então vamos orar e nós vamos terminar então. Quis fazer essa introdução. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, foi o Senhor que nos constituiu. Ó Deus, pastores, apóstolos, evangelistas, profetas, doutores. Ó Deus, tantos dons que o Senhor concedeu à tua igreja. A tua palavra diz que o Senhor, sendo levado ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, Senhor, para que eles pudessem te servir e servir, ó Deus, como igreja do Senhor aqui neste mundo, para ser testemunha, para ser luz do mundo, ser sal da terra. Ó Pai, mas nós reconhecemos as nossas limitações, nossas fraquezas, mas nós não
não queremos permanecer como estamos, Senhor. Queremos ser avivados pela Tua palavra. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito nesta noite venha nos ensinar, venha nos convencer, venha nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor ensinou. Porque as Tuas palavras, Senhor, são palavras de vida eterna. Como Pedro disse ali quando o Senhor perguntou ali, ó Deus, aos seus discípulos, quem gostaria de continuar seguindo Ele por causa das dificuldades, e Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos nisso, ó Pai, que só Tu tens as palavras da vida eterna. Só em Ti, Senhor, há salvação. Só o Senhor é o nosso mediador. Só o Senhor, ó Pai, é o nosso lugar de descanso. Só o Senhor é a nossa paz. Só o Senhor, ó Deus, pode ser a nossa alegria. Só o Senhor, ó Pai, é que pode dar verdadeiro contentamento, satisfação ao nosso coração. É só o Senhor, ó Pai. E é isso que nós almejamos mais uma vez nessa noite. Que Cristo cresça. Cristo cresça na minha vida, na vida dos meus irmãos. Por isso, Senhor, vem com a Tua palavra. Destruir, ó Deus, em cada um de nós. Todo e qualquer, ó Deus, dardo inflamado do inimigo, que muitas vezes está prendendo, mantendo cativo a nossa mente, nosso coração, ó Deus, em práticas pecaminosas, em pensamentos pecaminosos, coisas que não Te agradam. Vai destruindo, Senhor, todas as potestades e principados de Satanás que tem se levantado, Senhor, contra a Tua igreja, tem se levantado na nossa mente para, ó Deus, tentar nos enganar, para tentar nos tirar da Tua presença. Caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, e que Teu Espírito, Senhor, possa falar a cada coração nesta noite, para a glória e a honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos, meu Deus. Amém. Amém. Mateus 13, 47. Abra aí. Mateus 13, 47 até o 50. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Nós já falamos, demos uma introdução semana passada, dizendo que quando Jesus faz, você pode olhar aqui, Jesus, do capítulo 12, 13, Jesus começa a ensinar através de parábolas. E o objetivo é que essas parábolas pudessem trazer um ensinamento prático na vida daqueles que ouviriam. Então, por que Jesus então compara o reino dos céus a uma rede de pesca lançada ao mar? O mar, irmãos, nós já falamos isso semana passada, o mar é um mundo. O mar, a Bíblia diz, que lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Lá em também Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Então, quando a Bíblia, Jesus aqui compara o reino dos céus, uma rede lançada ao mar, então o mar representa o mundo, todas as pessoas. Então o Evangelho, ele deve ser pregado a todas as pessoas. E todos nós que já ouvimos o Evangelho e cremos em Jesus, a nós foi nos dado essa missão, essa ordem, que onde nós estivermos indo era para nós, então aproveitarmos cada oportunidade para podermos estar anunciando o Evangelho. Porque o Evangelho é o único meio que Deus preparou para que o pecador possa ser salvo dos seus pecados e ter a vida eterna. Então, o mar é o mundo. A pregação, aqui o homem, lançar a rede ao mar, é a pregação do Evangelho. Então diz, olha, o reino dos céus é semelhante, né, a uma rede que é lançada ao mar. Então o que Jesus está querendo nos ensinar? Então, que nós devemos estar indo por todo mundo e pregando o Evangelho a todas as pessoas. Porque esta é a vontade de Deus. E esse foi o plano, o único plano que Deus estabeleceu para que possa salvar o pecador. É através da pregação do Evangelho. Então a pregação do Evangelho é o lançar a rede. Nós lançamos a rede no mundo. Lançamos em todos os lugares, em todos os momentos. Por isso que Paulo, ao escrever para Timóteo, ele disse, olha, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Às vezes a gente pensa que o único lugar de pregar o Evangelho é na igreja, é nos núcleos, mas não é. Aqui é mais um lugar onde nós podemos pregar o Evangelho. Inclusive as pessoas, muitos cristãos têm o hábito de convidar seus amigos ou seus familiares não cristãos para vir ao culto, para que aqui eles possam ouvir o Evangelho e serem salvos. É um pensamento totalmente errado. Porque, na verdade, o que Deus espera é que você, que já conheceu a Cristo, que já foi salvo por Cristo, você esteja lançando essa rede lá na vida daquela pessoa que convive ali do seu lado, seja no trabalho, seja na sua vizinhança, seja no comércio, aonde você for. É você que Deus deu a incumbência de ser o sal da terra, de ser a luz do mundo, de ser o atalaia, de estar lançando a rede. Então se lembre disso. E nós podemos, irmãos, aproveitar qualquer situação para podermos colocar o Evangelho. Se for para falar do tempo, da política, de tudo nós podemos aproveitar, usando cada oportunidade para podermos testemunhar do amor de Cristo nas nossas vidas. A rede cheia, irmãos, é a igreja visível. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que depois de cheia, a rede cheia. Então a rede cheia, na verdade, ela é a igreja visível. É a igreja que eu e você vemos. Eu estou vendo aqui a igreja. A igreja está parcialmente cheia. Hoje ela não está cheia, mas ela está parcialmente cheia. Tem muitas pessoas na rede hoje. Tem muitas pessoas na rede. Então a rede cheia é um simbolismo da igreja visível que nós olhamos, que nós vemos, que nós participamos, que nós congregamos, que nós confessamos. Então a rede cheia é a igreja visível. E nessa rede cheia tem todo tipo de peixe. Não é isso que ele diz lá? Lança a rede
Estando cheia, a puxam. Então hoje a igreja está cheia. E eu não tenho condições de saber aqui, nessa rede que está aqui, quem são os peixes bons e quem são os peixes ruins. Mas a Bíblia, e Jesus também é que disse, que toda vez que quando a rede for puxada, nem todos os peixes são bons. Sempre vai ter peixes bons e peixes ruins. Os bons, ele diz que vão ser colocados nos cestos. Mas os ruins vão ser lançados fora. Então, na igreja visível, que é aquela que nós vemos, que nós somos membros, que nós participamos, tem todo tipo de peixe. E eu não tenho condições de saber quem de vocês aqui é salvo. Quem de vocês aqui é um peixe bom. E Deus não deu essa incumbência para mim, nem para você. Lá no texto ele diz, assim como quando a rede está cheia, né, ela é puxada pelos pescadores, e ali os pescadores que entendem de peixe, separam os peixes bons dos ruins, ele diz, assim também será. Né, o versículo 49. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Então, os anjos, nesse dia, quando Cristo voltar, Jesus disse que vai ser assim. Os anjos vão vir e vão separar aqui entre nós quem é o peixe bom e quem é o peixe ruim. Por isso que eu disse, a minha preocupação como pastor de estar trazendo a palavra do Senhor aos irmãos, a mim também, Deus começa comigo, para que eu possa, irmãos, estar examinando a minha vida à luz da palavra de Deus, para ver que tipo de peixe eu sou, que tipo de fruta eu estou dando, que tipo de cristão eu sou, de que lado eu vou estar nesse dia. Então, pensando nisso, que na igreja visível há todo tipo de peixe, porque quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, anunciamos a palavra do Senhor, falamos sobre o amor de Cristo, o plano de Deus para a nossa salvação, muitas pessoas confessam crer em Jesus. Muitas pessoas até confessam crer em Jesus, desejam ser batizadas, se tornam membros das igrejas, pregam nas igrejas, assumem ministérios, seja de louvor, seja várias áreas que a igreja trabalha. Muitas pessoas se tornam essa igreja visível. Mas o que Jesus está dizendo é que dentro dessa igreja visível, irmãos, vai ter muitos que vão ser lançados fora. Cadê a Maísa? Está aí? Maísa do Derek está ali. O Amaro também é outra pessoa que eu posso usar. Vou usar vocês. Tá bom? Eu lembro que o ano passado, o Felipe fez um estudo lá na chácara sobre essa questão da salvação.
sobre o verdadeiro significado do batismo. E depois daquele estudo, tanto o Amaro como a Maísa, outros irmãos também me procuraram. E eles falaram: pastor, eu fui batizado, mas eu preciso ser batizado de novo. Porque quando eu batizei, posso falar, mas ele falou: pastor, minhas amigas iam batizar. Eu estava indo com elas numa igreja, elas iam batizar, eu não quis ficar fora. Fui batizar também, batizei junto com elas. Mas não tinha havido regeneração. Não havia nascido de novo. Assim o Amaro também. Estava num contexto. Cadê o Amaro? Está ali, sentado num lugar diferente hoje, né, Amaro? Estava num contexto que era propício batizar, né, Amaro? Para poder se beneficiar da situação onde ele estava vivendo. Era propício, seria bom. Então, confesso, porque o batismo não é um testemunho público da minha regeneração, de que eu nasci de novo, de que agora Jesus é o Senhor da minha vida. Eles fizeram isso, mas não haviam crido de coração. Poderiam ser membros da igreja, ter sido batizados, mas se Jesus voltasse, nesse dia, quando os anjos viessem, iam estar lá, sentados no banco, louvando a Deus, servindo a Deus, pregando, mas estariam sendo jogados fora. Por quê? Não haviam tido uma experiência verdadeira com Cristo, não havia verdadeiramente nascido de novo. Pensando nisso, nesse dia da volta do Senhor, e dessa momento ali que os anjos vão vir para separar os bons dos ruins. Então, eu comecei na semana passada a falar com os irmãos quais são os critérios que os anjos irão usar nesse dia para poder fazer essa separação. Porque eu creio que até os anjos, eles vão vir com uma direção do Pai. O Pai vai dizer. Até Jesus disse que o dia e a hora da volta, nem ele sabe, somente o Pai. Então, qual o critério que Deus vai dar para os anjos vir fazer essa separação? Então, qual o critério que eu devo usar, eu devo aplicar na minha vida para saber de que lado eu vou estar nesse dia, quando os anjos vão vir para fazer essa separação. Então, para isso, nós começamos a meditar numa palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele nos dá um caminho, Ele diz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, nada melhor do que ir para Jesus e ouvir o que Jesus disse, para nós sabermos qual é a verdade. Como nós devemos andar para então poder estarmos tendo essa certeza. Não temos medo da volta do Senhor Jesus. Não temos medo desse dia quando os anjos vão vir separar. Que lado será que eu vou estar? Então o próprio Jesus, Ele nos mostra o caminho que nós devemos andar para que a gente não erre o alvo. Então, primeiro critério, nós lemos lá em Mateus capítulo 7, agora você pode voltar um pouquinho. Mateus capítulo 7, nós começamos ali nós lemos o versículo 13 ao 27, eu não vou ler de novo todo, mas vou ler parte por parte. O versículo 13 e 14, Jesus
Aqui ele deixa para nós o primeiro critério para nós estarmos examinando de que lado nós estamos, de que lado nós vamos estar no dia dessa separação. Ele diz assim, versículos 13 e 14, Mateus 7, 13 e 14, ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então Jesus fala de dois caminhos: caminho estreito e caminho largo. Então semana passada nós falamos sobre esses dois caminhos. Caminho largo é o caminho do mundo, é o caminho da liberdade, daquilo que sou livre para fazer o que eu bem quiser, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu venho para o culto, dou meu dízimo, dou minha oferta, toco aqui, mas o que eu faço durante a semana, isso não diz respeito a ninguém. Isso é problema meu. Isso é um caminho largo. É um caminho largo. É um caminho de autossuficiência. É um caminho de confiar em si mesmo. É um caminho onde Cristo não está sendo o Senhor da sua vida. E o caminho estreito, então nós falamos que é o andar no caminho do compromisso com Cristo e com a obra do Senhor. Andar no caminho estreito é andar num caminho onde o amor a Cristo, o amor a Deus e o amor ao reino de Deus é prioridade na minha vida. E por causa de Cristo e por causa do reino de Deus, então, a primeira palavra que nós falamos é sobre a palavra do grande tesouro. Que um homem achando vai e vende tudo o que tem e compra o campo para possuir aquele tesouro. Então andar no caminho estreito é reconhecer que Cristo é o maior tesouro que eu posso ter na minha vida. E por causa desse tesouro, eu estou disposto a deixar tudo, até a minha própria vida, para poder possuir esse tesouro. Porque quando eu possuir esse tesouro que é Cristo Jesus, então esse tesouro estando em mim, eu não vou ter falta de nada. Então andar no caminho estreito é andar num caminho de compromisso total com Cristo e com as coisas do reino de Deus. Isso é prioridade para mim. Por causa de Cristo e do reino de Deus, às vezes eu vou ter que deixar o meu trabalho, vou ter que deixar meus pais, vou ter que deixar a minha esposa, o seu marido, ter que deixar os filhos, porque foi o próprio Jesus que disse que aquele que ama o pai, a mãe, o filho, mais do que a Cristo, não é digno dele. Então andar no caminho estreito é andar nesse compromisso com Cristo e com o reino de Deus. Andar no caminho estreito é andar no caminho da obediência à palavra de Deus. Não é no caminho de confessar a palavra de Deus. É no caminho da obediência à palavra de Deus. Não é dizer, eu amo a Deus. Mas é dar prova, cada dia, em tudo que você faz, em tudo que você fala, nos seus relacionamentos, que você verdadeiramente ama a Deus acima de todas as coisas. Então é obedecer à palavra de Deus. Andar no caminho estreito é andar no caminho do amor.
não do meu amor, mas no caminho onde o amor de Cristo é derramado no meu coração, e por causa desse amor de Cristo no meu coração, eu amo aqueles que me amam, eu amo aqueles que me odeiam, eu amo aqueles que fazem mal para mim, eu abençoo, eu perdoo aqueles que me ofendem, não só uma vez, mas 70 vezes 7. Caminho estreito, caminho de renúncia, caminho de mortificação cada dia. Fazendo morrer de Cristo no meu corpo, a mortificação de Cristo no meu corpo, para que a vida dele se manifeste. Então, andar no caminho do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor às coisas de Deus, em primeiro lugar na minha vida, é andar no caminho da luz. Andar no caminho estreito é andar no caminho da luz. É andar num caminho onde realmente a luz possa estar sobre mim e eu ter a certeza de que não tem nada na minha vida que possa escandalizar as pessoas que estão ao meu redor. Andar na luz, no caminho estreito, é andar na luz, é ter a ousadia de dizer, como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Andar na luz, andar no caminho estreito, é andar num caminho que é onde você é guiado pelo Espírito Santo em tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa. Então, Mai leu esse texto hoje lá no nosso momento de oração ali. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisto vocês estejam pensando. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos conduz a viver na luz, a viver no amor, a viver naquilo que é puro, a viver naquilo que é santo, a viver naquilo que é honesto, naquilo que é de boa fama. Eu não tenho condições, irmãos, de andar dessa forma, por causa da minha carne, que é fraca, o apóstolo Paulo diz. Mas ele diz, não andais na carne, mas andai no Espírito. E o Espírito vai produzir o fruto do Espírito, que é amor, que é bondade, que é mansidão, é domínio próprio, fidelidade, longanimidade. Então, andar no caminho estreito é andar numa vida guiada, dirigida, governada pelo Espírito Santo. Até o César estava fazendo esse comentário ali, nosso momento de oração. Nós negligenciamos muitas vezes o Espírito de Deus que habita em nós. E Jesus, a palavra de Deus nos diz que, olha, não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós. E se a palavra diz que é para não entristecer, é porque nós entristecemos, irmãos. Nós levantamos de manhã, vamos viver o nosso dia, começamos a viver o nosso dia sem se lembrar de que Deus nos deu o ajudador, o consolador, aquele que vai nos guiar em toda a verdade, em toda a santidade, que vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. E não temos um relacionamento com Ele. Vamos fazendo as coisas mecanicamente. Não pedimos ao Senhor, Senhor, que o Teu Espírito, nesse dia, me guie em tudo que é puro, Senhor, tudo que é de boa fama, tudo que é santo, tudo que é agradável a Ti. Que o Teu Espírito
o Senhor possa levar minhas orações diante do Senhor, porque nem orar como convém eu sei. Eu preciso do Teu Espírito para levar com gemidos inexprimíveis as minhas orações diante do Senhor. Que Ele me ajude, Senhor, nas minhas orações, nas minhas fraquezas, que Ele me conduza. Você tem pedido essa direção do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre os seus negócios, no seu casamento, na forma de você lidar com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido ou mulher. Mulher sábia edifica a sua casa. Como que você vai ter essa sabedoria? Dando lugar ao Espírito Santo do Senhor na sua vida. Quando não dá lugar ao Espírito, começa a agir pela força. Por isso que diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, andar no caminho estreito é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Se eu tenho sido guiado, se você tem sido guiado pelo Espírito Santo, irmãos, pode ter certeza que Ele nunca vai te conduzir por um caminho que não agrada a Deus. Ele nunca vai te conduzir, te levar a ter uma conversa, a falar coisas que não agradam a Deus, que não edificam, que não abençoam as pessoas que estão ao seu redor. Ele não vai. Porque o propósito do Espírito Santo em nós é glorificar a Cristo, é revelar a Cristo, é nos tornar semelhante a Cristo. Então, vida guiada pelo Espírito. Deus me deu um presente. Deus te deu um presente. Ele se chama Espírito Santo. É Deus vivendo em mim, Deus vivendo em você. Só que a gente não dá lugar para Deus nas nossas vidas, que é o Espírito Santo. Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus vivendo em mim, vivendo em você. Ele produz bons frutos. No versículo 15 ao 20, Jesus também nos dá outro critério, outro parâmetro para que nós possamos examinar. Diz assim, versículos 15 a 20 lá de Mateus capítulo 7. Ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Então esse é um dos critérios também que os anjos vão usar para fazer a separação. Vai ser visível. Que fruto eu tenho dado? Que fruto você tem dado? É fruto bom? É fruto agradável? É fruto que dá prazer? É fruto que satisfaz? É fruto que as pessoas desejam também para elas? É frutos que glorificam a Deus?
Porque ele diz, a árvore boa não pode produzir frutos maus. E nem a árvore má produzir bons frutos. Pelos frutos os conhecereis. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 3. Quando eu estava meditando, lembrei dessa palavra aqui de João Batista. Quando ele estava iniciando o seu ministério, e João Batista pregava no deserto, e a palavra diz que muitas pessoas iam até João para ouvir a sua mensagem e também para serem batizadas por ele, porque João pregava o arrependimento. Precisava de arrependimento dos pecados e para poderem serem batizados. E o texto nos diz que muitas pessoas iam até Jesus, confessando os seus pecados, e João as batizava. E o texto nos diz que certo dia vieram algumas pessoas para batizar, ouviram João e também desejando ser batizado. E João, então, dá uma palavra para elas. Vamos ler esse texto, que eu achei muito apropriada para esse momento. Diz assim, João capítulo 3, versículo 1 em diante diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha, naquele tempo João já pregava, irmãos. Olha, arrependem-se. Vocês estão no pecado, é tempo de arrepender. Arrependimento é mudança de vida, mudança de mente. Vai dizer que arrependeu, mas não houve mudança. Aquele que arrependeu, houve uma mudança. Porque Deus é que opera essa mudança em nós. Então diz assim, então ele pregava isso, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo, e nunca se apagará. Então João Batista aqui também, ele faz essa exortação. As pessoas estavam indo para ele, confessando os seus pecados, querendo ser batizadas. E Jesus batizou muitas pessoas, mas o texto é bem enfático, quando diz, e foi também muitos fariseus e saduceus. Quem eram essas pessoas, irmãos?
no contexto ali, o povo de Israel, eles eram os doutores da lei, eles eram os religiosos, eram aqueles que tinham a incumbência de ensinar a palavra do Senhor ao povo. E foi para esses que João Batista disse: raça de víboras. Porque vocês estão querendo vir se batizar, dando um testemunho mentiroso de que vocês estão arrependidos, quando na verdade a vida de vocês mostram que vocês não têm um fruto que demonstram que vocês verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados. Quantas pessoas, irmãos, estão nas igrejas, confessam ter crido em Jesus, confessam ter nascido de novo, mas quando você começa a olhar para a vida dela, você não vê o fruto do arrependimento, que é uma vida regenerada, uma vida mudada, uma vida que não tem mais prazer no mundo, mas tem prazer em Deus, tem prazer na palavra do Senhor, tem prazer naquilo que é puro, que é agradável, que é santo. Então, que fruto eu e você estamos produzindo? Jesus disse que nesse dia, quando os anjos vão vir, eles vão examinar a minha vida e a sua vida pelos frutos. Frutos. Eu tenho produzido frutos dignos de um arrependimento, dignos de uma vida mudada pelo Senhor, regenerada pelo Senhor, uma vida de alguém que tem o Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo. As pessoas estão vendo os frutos do Espírito na minha vida? Ou estão vendo os frutos da carne? Então, 2 caminhos, 2 frutos, e depois ele vai falar sobre 2 tipos de cristãos. Versículo 21 até o 23. Ele diz assim, Mateus 7, volta lá para o Mateus 7. Versículos 21 a 23, ele diz: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos os demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então diz que, olha, na igreja visível, nessa rede cheia, tem 2 tipos de crente. Tem esse que faz muitos milagres, expulsa demônios, que diz aqui, expulsam demônios, profetiza, faz milagres, mas ele disse que muitos que fazem essas coisas, nesse dia, vão ouvir de Jesus, porque talvez vão querer argumentar, né? Senhor, por quê? Eu estou sendo separado do lado esquerdo, e não do lado direito. Eu era membro da igreja, eu ia todos os domingos, eu ia até no sábado, eu ia no núcleo, eu li a Bíblia 10 vezes, Senhor, eu ajudei muitas pessoas.
Quando eu orava, as pessoas eram curadas. Quando eu pregava, as pessoas se convertiam a Ti, eram convertidas a Ti. Por que agora eu vou ficar do outro lado? E Jesus diz, é bem enfático que Ele diz, é porque eu não conheço você. Eu não conheço. Você podia ser conhecido pela igreja, reconhecido pelos homens, pelas suas obras, mas aqui no reino dos céus, nós não conhecemos você porque você não nasceu de novo. Porque na sua vida, você não produziu frutos que demonstraram que você nasceu de novo. Você confessou que me amava, mas diante dos homens, mas o seu coração nunca foi meu. Você confessava que nasceu de novo, mas o seu coração estava cheio de iniquidade. Não é isso que ele diz? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Então ele diz diretamente, não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado. O crente que vive com pecado. Vive na prática do pecado. Não é que nós não vamos pecar, mas tem muitos cristãos que confessam ser cristãos que estão vivendo na prática do pecado. Não estou falando de impecabilidade aqui não, mas aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Não é um hábito. Ele pode até pecar, como João diz lá, filhinho, escreva para que não pequeis. Se todavia pecar, o advogado junto ao Pai, Ele intercede por vós. Então ele não anda na prática. Quem anda na prática é porque ainda não conheceu Jesus. É porque ainda não nasceu de novo. E infelizmente, é a palavra de Deus que diz que no dia da volta do Senhor Jesus, vai ouvir essas palavras. Apartai-vos de mim. Eu não vos conheci, porque vós praticais a iniquidade. Praticais. Então esse é um critério que os anjos vão examinar. Vamos ler um texto que Jesus dá uma abertura para nós aqui para entendermos. Está bem pertinho lá de Mateus, capítulo 12. Quando Jesus conta ali a parábola do joio, eu estou se referindo aqui à igreja visível, a igreja cheia, mas muitos vão ficar fora. Jesus conta uma parábola também, nos exortando sobre isso. Ele diz assim, Mateus 12, versículo 24, diz assim. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Mateus 12. Perdão, é Mateus 13, é o 13, não é o 12 não, é o 13. Eu anotei errado aqui. 13 e 24. É a parábola do joio. Diz assim, Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor,
Não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, porque ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram a ele os seus discípulos dizendo: Senhor, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oh, irmãos, que palavra séria é essa aqui. Deus disse: olha, nessa rede cheia, nessa igreja visível, tem muitos que são a boa semente. São aqueles que verdadeiramente ouviram o Evangelho, se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados e creram e receberam Jesus em seu coração. Esses são a boa semente. E o joio? Ele diz: o joio foi o inimigo que semeou. E o inimigo é o diabo. Olha que palavra dura. Jesus disse, irmãos, que assim como Deus semeia a boa semente, o diabo também semeia a má semente. E elas vão viver juntas. Vão viver juntas na igreja visível. Elas estarão juntas. E ele diz: quem são o que essa má semente produz? Fala: os anjos vão vir e vão mandará o Filho do Homem seus anjos e colherão do seu reino. O diabo semeia dentro do reino aqui de Deus, visível, porque nos céus não vai entrar. Mas no reino visível aqui, o diabo também semeia aqui a má semente, irmãos, no meio. E quando a gente olha, parece que é tudo boa semente. Por isso que sempre compara o fruto. Pelos frutos você vai conhecer quem é boa semente. Quem foi plantada por Jesus. E quem foi plantada pelo inimigo, pelo diabo. Ele diz: mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo que causa
escândalo. E os que cometem, os que vivem na iniquidade. E lançá-los na fornalha, e ali haverá pranto e ranger de dente. Que tipo de crente eu sou? Que tipo de semente eu tenho sido no reino de Deus? Boa semente? A minha vida, ela está causando escândalo. A minha vida está cheia de iniquidade. E por último, irmãos, ele fala dos dois alicerces, versículo 24 e 27, para a gente estar encerrando. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Como você está construindo a sua vida, a sua família, a sua fé? É na verdade? É na palavra? Você tem ouvido, mas você tem colocado em prática? Diz aquele que ouve e pratica. Coloque em prática. Esse está construindo a sua casa sobre a rocha. Vai passar por lutas, por provações, mas a casa não vai cair. Mas aquele que ouve e não pratica é insensato. Está construindo a sua casa sobre areia, e essa casa vai cair, e vai ser grande a sua queda. Irmãos, nessa comparação do reino dos céus com a rede de pesca, fica bem claro que não compete a nós determinar quem será salvo. Não compete a nós. Mas que o Senhor determinou aos anjos fazer essa separação. Porque em todos os textos que nós vemos, a gente vê Jesus falando, e o Filho do Homem, Deus enviará os seus anjos, e eles vão separar, eles vão recolher os frutos. Então é os anjos que compete fazer essa separação. Não é nós. Mas Deus aqui nos deu um critério. Jesus nos ensina um critério que Deus vai usar para fazer essa separação. E o critério é quem estiver no caminho. Quem estiver dando o fruto bom. Quem estiver fazendo a vontade do Pai. E quem estiver obedecendo a palavra. Se você está no caminho apertado, se você está dando bom fruto, se você está fazendo a vontade do Pai, e se você está obedecendo a palavra, amém. Glória a Deus. Mas se você, irmãos, dentro dessa comparação que Jesus fez aqui, em algum momento você viu que a sua vida não está condizendo com aquilo que Jesus estipulou para que você possa estar tendo essa certeza da salvação. Então, eu digo para você nessa noite, arrependei-vos. Arrependei-vos. Confesse os seus pecados. E produzir frutos dignos de arrependimento. Para que você não fique fora. Para que você não fique do lado daqueles que vão ranger os dentes. Que vão arder no fogo
Pelo contrário, você possa ficar do lado daqueles que o Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e entrai no reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Que Deus, irmãos, possa, pelo Espírito Santo, estar trazendo esse avivamento no meu coração e no seu coração, para que nós possamos estar preparados para a vinda do Senhor. Amém? Fique em pé. Nós vamos orar. Paizinho, mais uma vez, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque a tua palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz. E nós confiamos totalmente, dependemos totalmente agora do teu Espírito, Senhor. O Senhor é que, pelo teu Espírito, pode, Senhor, esquadrinhar o mais profundo do nosso ser, para ver se há em nós algum caminho mau, Pai. Como o salmista diz: Senhor, esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E purifica-me, Senhor, pela tua palavra. Então, Pai, que nesta noite a tua palavra venha estar sendo essa luz no nosso caminho, no meu caminho, no caminho dos meus irmãos. Venha ser lâmpada para os nossos pés, para que iniquidade alguma se apodere de nós. Mas, pelo contrário, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, esteja nos conduzindo em tudo aquilo que é concernente à tua vontade, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, hoje para todos sempre. Amém.